Finge ser meu papai nesta noite de Natal, disse a filha da mãe solteira ao milionário solitário. Finja ser meu papai nesta noite de Natal. Ele congelou, sem saber o que responder. E aquele pedido inocente mudou tudo dentro dele. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Porque todos os outros têm um papai e eu não? A voz pequena de Annie ecoou pelo apartamento modesto, enquanto ela pressionava o rosto contra a janela embaçada pelo frio. Gabriela Silva, ao ouvir, congelou no meio da cozinha, a tigela de massa de biscoito ainda nas mãos. Era a terceira vez naquela semana que Annie fazia aquela pergunta, e cada vez era como uma pequena adaga no coração de Gabriela. Annie, querida, já conversamos sobre isso, disse ela, colocando a tigela na bancada e enxugando as mãos no avental surrado que havia herdado de sua mãe. Algumas famílias são diferentes das outras. Em algumas, há mamãe e papai. Em outras, só mamãe ou só papai. E em outras, há duas mamães ou dois papais. Annie virou-se, seus olhos azuis grandes e marejados. Aos 5 anos, já demonstrava uma compreensão do mundo que às vezes assustava Gabriela. Mas no Natal, todos deveriam ter um papai, insistiu ela, agarrando-se ao pequeno urso de pelúcia gasto pelo tempo, único presente que o pai lhe deixara antes de partir. Na escola, todo mundo vai fazer um cartão para o papai. O que eu vou fazer? Gabriela sentiu um nó na garganta. Caminhou até a filha e ajoelhou-se ao seu lado, ajeitando os cachinhos dourados que escapavam do pequeno rabo de cavalo. Você pode fazer um cartão extra especial para a mamãe, sugeriu com um sorriso que não alcançou seus olhos. Ou para a vovó, ou para a tia Mariana. Annie balançou a cabeça com determinação. Não é a mesma coisa, respondeu com a sinceridade cortante que só as crianças possuem. Eu queria um papai para me colocar nos ombros para ver as luzes de Natal na praça, como o papai da Júlia faz. Gabriela engoliu em seco. 3 anos haviam se passado desde que Ricardo partira, alegando que não estava pronto para a responsabilidade de uma família. 3 anos criando Annie sozinha, equilibrando turnos duplos como garçonete durante o dia e estudando design de interiores à noite, sonhando com um futuro melhor para ambas. Annie, começou ela, sem saber exatamente o que dizer. Como explicar a uma criança de 5 anos que seu pai escolhera não fazer parte de sua vida? Como justificar a ausência de um homem que nunca mais mandou sequer um cartão de aniversário? Um cheiro de queimado invadiu o pequeno apartamento. Os biscoitos! Exclamou Gabriela, correndo para o forno. Com a conversa difícil, havia esquecido completamente dos biscoitos de Natal que estavam assando. Abriu o forno e uma nuvem de fumaça escapou. Os biscoitos em formato de estrela e árvore de Natal, que haviam demorado tanto para preparar, estavam enegrecidos. Mamãe estragou os biscoitos, murmurou Annie, parecendo ainda mais abatida. Gabriela olhou para os biscoitos queimados e depois para o rosto desapontado da filha. Era a véspera de Natal e mal conseguiam ter biscoitos decentes. Sentiu o cansaço dos últimos meses pesar sobre seus ombros. O dinheiro curto que mal dava para o aluguel. As horas extras no restaurante. Os estudos que pareciam levá-la a lugar nenhum. A solidão das noites, quando Annie já estava dormindo e a casa ficava silenciosa demais. Sabe de uma coisa? Disse, forçando um entusiasmo que não sentia. Vamos nos arrumar e dar um passeio. Podemos ir até a praça, ver as luzes de Natal e depois comprar biscoitos fresquinhos na padaria do Sr. Mendes. O que acha? O rosto de Annie se iluminou um pouco. Podemos passar pelo parque? Perguntou, um toque de esperança retornando à sua voz. Queria ver se o lago congelou como no ano passado. Claro que sim, princesa, concordou Gabriela, aliviada por ver um sorriso, mesmo que pequeno, no rosto da filha. Enquanto ajudava Annie a vestir as camadas de roupas necessárias para enfrentar o frio, Gabriela tentava afastar a melancolia que ameaçava consumi-la. Não era assim que imaginava suas vidas. Quando engravidou de Annie, ainda acreditava no amor de Ricardo,
nas promessas de construírem uma família. Nunca imaginou que estaria, aos 32 anos, lutando para dar conta de tudo sozinha. Mamãe, por que você está triste? A voz de Anne a trouxe de volta ao presente. Gabriela forçou outro sorriso. Não estou triste, meu amor. Só pensando em quanta diversão vamos ter hoje à noite. Mas Anne era perceptiva demais para sua idade. É por causa do papai, né? Você também sente falta dele? A pergunta pegou Gabriela desprevenida. Não sentia falta de Ricardo, o homem que a abandonara grávida após 3 anos de relacionamento, mas sentia falta do que ele representava. Um parceiro, alguém para compartilhar as alegrias e dificuldades, alguém para ajudá-la a criar Anne, para segurar sua mão nas noites difíceis. Sinto falta de ter alguém para nos ajudar, Anne, respondeu com honestidade. Mas tenho você, e você é a melhor parte da minha vida. Não trocaria isso por nada. Anne a abraçou forte, seu pequeno corpo aquecendo o coração de Gabriela. Um dia vamos encontrar alguém legal para ser nosso papai, não vamos? Perguntou com a inocência esperançosa que só uma criança poderia ter. Gabriela hesitou. Não queria alimentar esperanças irreais, mas também não podia esmagar os sonhos da filha. Talvez um dia, respondeu vagamente. Agora vamos nos apressar, ou perderemos o acendimento das luzes. Desceram as escadas do prédio simples onde moravam, no lado mais modesto da cidade. O contraste era gritante. A poucos quilômetros dali, mansões imponentes dominavam a paisagem, decoradas com luzes elaboradas e enfeites caros. O tipo de casa que Gabriela só visitava quando conseguia trabalhos ocasionais de decoração para eventos. A neve caía mais forte agora, criando uma paisagem de conto de fadas que fazia os olhos de Anne brilharem. Caminharam de mãos dadas pelas calçadas já cobertas de branco. Anne saltitando ocasionalmente para pisar mais forte e ouvir o som da neve sendo compactada sob suas botas. "Mamãe, olha!" exclamou ela, apontando para uma vitrine, onde um trem elétrico em miniatura circulava por uma vila de Natal em escala reduzida. Será que o Papai Noel vai me trazer um trenzinho assim? Gabriela sentiu um aperto no peito. Havia conseguido comprar apenas 2 presentes pequenos para Anne este ano. Um livro de histórias usado que encontrara em um sebo e uma boneca de pano que fizera ela mesma nas poucas horas livres que tinha. Nada comparado ao trem elétrico, que certamente custava mais do que seu salário mensal. O Papai Noel traz presentes diferentes para cada criança, querida, respondeu com cuidado. Ele sabe exatamente do que cada um precisa. Eu só preciso de um papai, murmurou Anne, tão baixo que Gabriela quase não ouviu. Continuaram caminhando em direção à praça central, onde uma enorme árvore de Natal dominava o espaço. Centenas de pessoas já se reuniam ali, famílias inteiras aguardando o momento em que as luzes seriam acesas. Não consigo ver, mamãe, reclamou Anne, tentando pular para enxergar por cima das pessoas. Gabriela olhou ao redor, procurando um lugar onde pudessem ter uma visão melhor. Seus olhos pousaram em um banco parcialmente coberto de neve, um pouco afastado da multidão, mas com vista privilegiada para a árvore. Vamos para aquele banco, Anne. De lá, poderemos ver tudo. Ao se aproximarem, Gabriela notou que o banco já estava ocupado por um homem. Ele usava um elegante casaco preto que parecia feito sob medida, e seus traços eram marcantes mesmo de perfil. Estava absorto em seus pensamentos, olhando para o celular com uma expressão que misturava frustração e resignação. Desculpe, disse Gabriela, hesitando. Podemos dividir o banco com o senhor? Minha filha não consegue ver a árvore daqui de baixo. O homem ergueu os olhos e Gabriela sentiu um leve sobressalto. Eram olhos intensos, de um verde profundo que contrastava com seus cabelos escuros. Por um momento, pareceu confuso, como se tivesse sido arrancado de muito longe. Claro, respondeu ele finalmente, movendo-se para dar espaço. Sua voz era grave e melodiosa, com um leve sotaque que Gabriela não conseguiu identificar. Obrigada, agradeceu ela, sentando-se e colocando Anne entre eles.
Anne olhou curiosamente para o homem ao seu lado. Ele voltara sua atenção para o celular, as sobrancelhas franzidas em concentração. Não parecia o tipo de pessoa que frequentaria um evento público de Natal. Por que você está triste? Perguntou Anne abruptamente, encarando o estranho com aquela curiosidade destemida que tanto preocupava Gabriela. Anne, advertiu Gabriela, embaraçada. Não incomode o moço. O homem pareceu surpreso com a pergunta. Olhou para Anne como se a estivesse vendo pela primeira vez. O que te faz pensar que estou triste? Perguntou, guardando o celular no bolso. Seus olhos, respondeu Anne prontamente. Eles parecem como os da mamãe quando ela pensa que não estou olhando. Tristes. Gabriela sentiu o rosto queimar de vergonha. Estavam ali para esquecer os problemas por uma noite, não para expô-los a estranhos. O homem, no entanto, não pareceu ofendido. Pelo contrário, um leve sorriso apareceu no canto de seus lábios. Você é muito observadora, comentou. Sim, estou um pouco desapontado. Meus planos para o Natal não deram certo. Os nossos também não, disse Anne, com a mesma franqueza. Os biscoitos queimaram e a mamãe está triste porque não temos um papai para o Natal. Anne! Gabriela interveio mortificada. Peço desculpas, disse ao homem. Crianças, você sabe como são? Ele levantou a mão em um gesto tranquilizador. Não há problema algum, assegurou. Na verdade, é refrescante ouvir alguém ser tão honesto. Às vezes acho que passamos tempo demais fingindo que está tudo bem, não é? Um anúncio pelo alto-falante interrompeu a conversa, informando que em 5 minutos as luzes da árvore de Natal seriam acesas. Anne bateu palmas de excitação, mas logo seu entusiasmo diminuiu. Olhou em volta para as outras crianças sentadas nos ombros de seus pais para ver melhor. Seu lábio inferior começou a tremer. Não consigo ver direito, mamãe, reclamou. Tem muita gente na frente. Gabriela olhou ao redor impotente. A multidão havia aumentado e mesmo do banco era difícil ter uma visão clara. Se quiser, o homem começou hesitantemente olhando para Gabriela. Posso colocá-la nos meus ombros. Assim, ela terá uma visão perfeita. Antes que Gabriela pudesse responder, os olhos de Anne se iluminaram. Posso, mamãe? Por favor? Igual o papai da Júlia faz. Gabriela hesitou. Não tinha o costume de confiar em estranhos, mas algo naquele homem transmitia segurança. E o olhar esperançoso de Anne era impossível de ignorar. Tudo bem, concordou finalmente, mas só por alguns minutos até as luzes acenderem. Com um movimento surpreendentemente ágil para alguém vestindo um terno sob o casaco, o homem se ajoelhou para ficar na altura de Anne. Meu nome é Thales. Apresentou-se com uma seriedade que fez Anne sorrir. Posso ter a honra de ser seu poste de observação esta noite? Anne soltou uma risadinha. Meu nome é Anne, e esta é minha mamãe, Gabriela, respondeu formalmente, como se estivesse em uma recepção da realeza. E sim, você pode. Thales ergueu Anne com cuidado, colocando-a sobre seus ombros. A menina soltou um gritinho de alegria, quando de repente se viu acima da multidão. Consigo ver tudo, mamãe, exclamou, apontando para a enorme árvore. Vejo a estrela lá no topo. Gabriela sorriu ao ver a filha tão feliz. Por um momento, a melancolia que a acompanhava há semanas pareceu se dissipar. Obrigada, disse a Thales, encontrando seu olhar. É muito gentil da sua parte. Ele deu de ombros um gesto que contrastava com sua aparência sofisticada. Não é nada. Na verdade, ele hesitou como se escolhesse as palavras. Acho que vocês me salvaram de uma noite muito solitária. Uma contagem regressiva começou a ecoar pela praça. 10, 9, 8... Anne se juntou à multidão, sua voz infantil misturando-se às centenas de outras. 3, 2, 1... Quando as milhares de luzes da árvore de Natal finalmente se acenderam, iluminando a noite com seu brilho multicolorido, Gabriela observou o rosto encantado da filha e o perfil austero de Thales. Um homem solitário que havia trazido mais alegria a Anne em 5 minutos do que ela conseguira proporcionar em semanas.
A neve continuava a cair suavemente ao redor deles, como se o universo estivesse espalhando um pouco de magia sobre aquela estranha e inesperada companhia na véspera de Natal. A multidão aplaudia entusiasticamente enquanto a árvore de Natal brilhava em todo o seu esplendor. Do alto dos ombros de Thales, Anne batia palmas freneticamente, seu rostinho iluminado não apenas pelas luzes coloridas, mas por uma alegria que Gabriela não via há semanas. "É a árvore mais linda do mundo!" exclamou Anne, seus olhos arregalados, refletindo as 1000 luzes que dançavam diante dela. Thales ajustou delicadamente as perninhas da menina sobre seus ombros. Seus lábios, geralmente mantidos em uma linha firme durante reuniões de negócios, agora exibiam um sorriso discreto. "Realmente impressionante", concordou ele, olhando para cima para ver a reação da pequena. "Mas você já viu o que tem sob a árvore?" Anne inclinou-se para a frente, quase fazendo Thales perder o equilíbrio. "Cuidado aí em cima", advertiu ele, segurando-a com mais firmeza. "São presentes", gritou Anne. "Olha, mamãe, tem presentes enormes embaixo da árvore." Gabriela sorriu, observando a cena com uma mistura de gratidão e receio. Era estranho como Thales, um completo desconhecido até 15 minutos atrás, parecia tão natural interagindo com Anne, como se tivessem ensaiado aquele momento. O prefeito da cidade apareceu em um pequeno palco montado ao lado da árvore, começando um discurso sobre união, paz e o espírito natalino. A atenção de Anne rapidamente se desviou dos presentes decorativos para uma nova atração. "Olha, mamãe, é o Papai Noel!" apontou ela quando um homem vestido de vermelho subiu ao palco, acenando para a multidão. "Está vendo bem daí de cima?" perguntou Gabriela. "Aldis, sim", respondeu Anne entusiasmada, antes de abaixar-se para falar diretamente ao ouvido de Thales. "Obrigada por ser meu poste de observação. Você é o melhor poste do mundo." Thales soltou uma risada surpreendentemente calorosa para um homem que, minutos antes, parecia carregar o peso do mundo nos ombros. O som pegou Gabriela desprevenida. Havia algo na interação entre sua filha e aquele estranho que tocava um lugar há muito adormecido em seu coração. "O prazer é todo meu, senhorita Anne", respondeu Thales com uma formalidade exagerada que fez a menina rir. "Disponível como poste de observação sempre que precisar." Enquanto o Papai Noel distribuía balas para as crianças mais próximas, a multidão começou a se dispersar. Algumas famílias caminhavam em direção às barracas de comida que contornavam a praça, enquanto outras se dirigiam ao carrossel temporário instalado para as festas. "Acho que está na hora de descer, Anne", disse Gabriela, notando que Thales, apesar de não demonstrar, devia estar ficando cansado. Com um movimento suave, Thales se agachou e Gabriela ajudou Anne a descer. A menina, entretanto, não parecia pronta para encerrar a interação. "Você vai ver o Papai Noel distribuir os presentes?" perguntou a Thales, apontando para a fila que se formava próxima ao palco. Thales hesitou, olhando para Gabriela como se pedisse permissão para responder. Havia algo vulnerável naquele gesto, algo que contrastava com seu terno caro e sua postura impecável. "Na verdade, Anne, acho que já tomamos tempo demais do senhor", começou Gabriela. "Thales", corrigiu ele. "Por favor, me chame de Thales. E não estão tomando meu tempo. Na verdade", ele parou, como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas mudou de ideia. "Não tenho nenhum compromisso esta noite." Anne olhou de Thales para sua mãe, seus olhos brilhando com algo que parecia esperança. "Ele pode vir com a gente ver o Papai Noel, mamãe? Por favor?" Gabriela sentiu-se dividida. Por um lado, mal conhecia aquele homem. Por outro, havia algo genuíno no modo como ele interagira com Anne, algo que fez sua intuição, geralmente afiada após anos de desilusões, relaxar um pouco. "Se ele quiser", respondeu finalmente. Para surpresa de Gabriela, Thales pareceu quase aliviado com o convite. "Seria um prazer",
disse ele, levantando-se do banco e ajeitando o casaco. Não me lembro da última vez que vi o Papai Noel de perto. Anne pegou a mão de Tales sem hesitação, como se fosse o gesto mais natural do mundo. Com a outra mão segurou Gabriela, criando uma corrente improvável entre os três, enquanto caminhavam em direção à fila. Você trabalha com o quê? Perguntou Gabriela, tentando preencher o silêncio com conversa. Tales pareceu momentaneamente desconfortável com a pergunta. Investimentos, respondeu de forma vaga. E você? Sou garçonete no Café Tulipa durante o dia, respondeu ela, sem esconder sua realidade. E estudo design de interiores à noite. Espero me formar no próximo ano. Design de interiores? Os olhos de Tales demonstraram interesse genuíno. Isso é fascinante. Sempre admirei pessoas com visão artística. Gabriela sorriu, tocada pelo comentário que não parecia apenas educado, mas sincero. Tenho alguns projetos pequenos de vez em quando, principalmente decorações para festas. Nada muito impressionante. Mamãe faz as coisas mais bonitas do mundo, interveio Anne com lealdade feroz. Você devia ver a casinha de bonecas que ela fez para mim. Tem até papel de parede de verdade. Tales ergueu as sobrancelhas, visivelmente impressionado. Papel de parede em uma casa de bonecas? Isso exige habilidade. Foi só um trabalho escolar da faculdade, explicou Gabriela, sentindo as bochechas esquentarem com o elogio implícito. Usei sobras de materiais para transformá-la em um projeto prático. A conversa fluiu surpreendentemente fácil enquanto avançavam na fila. Tales perguntou sobre o curso de Gabriela, demonstrando conhecimento surpreendente sobre design e arquitetura. Ela, por sua vez, descobriu que ele viajava constantemente a trabalho e estava na cidade apenas para uma reunião que acabara sendo cancelada devido ao mau tempo. Então você não vai para casa no Natal? Perguntou Anne, parecendo genuinamente preocupada. Uma sombra passou pelo rosto de Tales. Não tenho exatamente uma casa para ir, respondeu com uma honestidade que surpreendeu até a ele mesmo. Quer dizer, tenho um apartamento, claro, mas não é... Bem, não é como ter uma família esperando. Houve algo na maneira como ele disse isso que fez Gabriela sentir uma pontada de reconhecimento. Aquela solidão disfarçada de independência, aquela dor cuidadosamente escondida por trás de uma fachada de autossuficiência. Ela conhecia bem aquele sentimento. Isso é triste, declarou Anne com sua franqueza habitual. O Natal é para estar com pessoas que a gente gosta. Antes que Tales pudesse responder, chegou a vez deles na fila. O Papai Noel sorriu amplamente para Anne, que de repente ficou tímida e se escondeu parcialmente atrás de Tales. Ho, ho, ho! E quem temos aqui? Perguntou o Papai Noel em sua voz jovial. Vá em frente, Anne, encorajou Gabriela. Não precisa ter medo. Tales se agachou na altura da menina. Quer que eu vá com você? Ofereceu. Anne assentiu, agarrando-se à mão dele como se fosse sua tábua de salvação. Juntos, aproximaram-se do Papai Noel, que agora olhava curioso para o estranho trio. Meu nome é Anne, apresentou-se ela finalmente, sua voz baixa, mas clara. Anne, que nome bonito, respondeu o Papai Noel. E você tem se comportado bem este ano? Ela assentiu solenemente. Tenho ajudado mamãe com a louça e escovado os dentes todas as noites sem reclamar. Excelente! Exclamou o Papai Noel. E o que você gostaria de ganhar de Natal este ano? Gabriela prendeu a respiração. Conhecia bem o único pedido que sua filha vinha fazendo há semanas. Um pedido que nenhuma loja poderia embrulhar. Anne olhou para Tales, depois para sua mãe e de volta para o Papai Noel. Então, com a voz um pouco mais forte, respondeu. Um papai. O Papai Noel pareceu momentaneamente desconcertado, seus olhos movendo-se rapidamente de Anne para Tales e Gabriela, claramente tentando entender a dinâmica entre eles. Bem, esse é um pedido muito especial, respondeu finalmente, recuperando sua postura profissional. O Papai Noel não pode prometer esse tipo de presente, mas a magia do Natal às vezes funciona de maneiras misteriosas.
Ele entregou a Anne uma pequena caixa de chocolates e um balão em formato de rena, claramente aliviado quando o próximo grupo de crianças se aproximou, sinalizando o fim da interação. Enquanto se afastavam, Gabriela sentia o peso do constrangimento. Queria que o chão se abrisse e a engolisse. O que Tales estaria pensando? Que ela havia orquestrado tudo aquilo? Que estava usando sua filha para conseguir um homem rico? Desculpe por isso, murmurou ela, quando estavam longe o suficiente. Ela tem falado sobre isso há semanas, não é nada. Não precisa se desculpar, interrompeu Tales gentilmente. As crianças são sinceras. É uma qualidade que nós adultos perdemos ao longo do caminho. Ele parecia genuinamente compreensivo, mas Gabriela ainda sentia o desconforto da situação. Mamãe, estou com fome, anunciou Anne, quebrando a tensão do momento. Claro, querida, respondeu Gabriela, quase aliviada pela distração. Vamos comprar algo para comer e depois voltamos para casa. Olhou para Tales, incerta sobre como proceder. A etiqueta para situações onde sua filha pedia um pai a um estranho não estava exatamente nos manuais de boas maneiras que consultara. Foi um prazer conhecê-lo, Tales, disse formalmente estendendo a mão. Obrigada por sua gentileza esta noite. Ele apertou sua mão, mas havia algo em seus olhos que parecia relutante em encerrar o encontro. O prazer foi todo meu, respondeu. Então, como se tomasse uma decisão repentina, acrescentou. Na verdade, eu também não jantei ainda. Se não se importarem com a companhia, conheço um restaurante aqui perto que serve uma sopa de cebola excelente. Perfeita para uma noite fria como esta. A oferta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades não ditas. Gabriela hesitou. Parte dela queria aceitar imediatamente, não apenas pela refeição, que certamente seria melhor do que os sanduíches improvisados que planejava fazer em casa, mas pela companhia, pelo modo como Tales tratava Anne, pela maneira como ele parecia realmente interessado em suas vidas. Outra parte, a parte cautelosa que havia sido forjada através de decepções repetidas, soava alarmes de advertência. Homens ricos e sofisticados como Tales não costumavam se interessar por mães solteiras com empregos modestos, a menos que quisessem algo em troca. Antes que pudesse responder, Anne falou. Eu adoro sopa, exclamou, olhando esperançosa para a mãe. Podemos ir, mamãe? Por favor. Gabriela olhou para o rosto suplicante da filha, depois para Tales, cujos olhos verdes pareciam conter uma solidão que ecoava a sua própria. Será um prazer, respondeu finalmente. Tales sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto austero. Excelente, disse, oferecendo um braço para Gabriela e estendendo a outra mão para Anne. O restaurante fica a apenas 2 quadras daqui. Enquanto caminhavam pela praça decorada, a neve caindo suavemente ao redor deles, Gabriela não pôde deixar de notar como pareciam, aos olhos de qualquer observador casual, uma família comum comemorando o Natal. O pensamento trouxe uma onda de sentimentos contraditórios, receio e esperança, cautela e desejo. Ao seu lado, Anne saltitava feliz, segurando firmemente a mão de Tales, como se temesse que ele pudesse desaparecer se o soltasse. E talvez fosse exatamente isso que aconteceria quando a noite terminasse. Ele voltaria para seu mundo de reuniões de negócios e investimentos, e elas para seu pequeno apartamento onde a árvore de Natal tinha apenas 2 dezenas de luzes e os presentes eram escassos, mas feitos com amor. Mas por enquanto, naquela noite gelada de Natal, Gabriela decidiu permitir-se acreditar, mesmo que brevemente, que os milagres de Natal poderiam acontecer até para pessoas como ela. O restaurante era exatamente como Tales havia descrito. Acolhedor, elegante, sem ser intimidador, com luzes suaves que criavam uma atmosfera intimista. Os grandes lustres de cristal refletiam o brilho das velas dispostas em cada mesa, e uma enorme lareira de pedra aquecia o ambiente. Ao fundo, um pianista tocava suavemente versões instrumentais de canções natalinas.
Quando entraram, o maître veio imediatamente recebê-los, seu rosto iluminando-se em reconhecimento. Senhor, Amaral! Exclamou com deferência. Não esperávamos o senhor esta noite. Sua mesa habitual. Boa noite, André, respondeu Thales, parecendo ligeiramente desconfortável com a atenção. Na verdade, precisaremos de uma mesa para 3 hoje. O olhar do maître moveu-se rapidamente para Gabriela e Anne, uma expressão de surpresa mal disfarçada cruzando seu rosto antes de recuperar a postura profissional. Certamente, senhor. Por favor, sigam-me. Enquanto eram conduzidos através do salão, Gabriela sentiu os olhares curiosos dos outros clientes. Vestida com seu casaco simples, segurando a mão de Anne, que usava botas já um pouco gastas nas pontas, ela não precisava de um espelho para saber que não se encaixava naquele ambiente. Os outros clientes usavam roupas elegantes, joias discretas mas caras, e emanavam aquela confiança que apenas o privilégio constante pode proporcionar. Thales, por outro lado, movia-se com a facilidade de alguém habituado àquele mundo. Cumprimentou alguns conhecidos com acenos breves, mas manteve-se próximo a elas, como se quisesse protegê-las dos olhares avaliativos. Uau! Sussurrou Anne, olhando para cima maravilhada com os lustres. Parece um castelo de princesa. É muito bonito, não é? Concordou Thales, parecendo encantado com a reação da menina. Foram acomodados em uma mesa no canto, próxima a uma janela que oferecia uma vista perfeita da praça e da árvore de Natal iluminada. André puxou a cadeira para Gabriela e, para surpresa dela, fez o mesmo para Anne, tratando a pequena com a mesma deferência que demonstraria a uma cliente adulta. Obrigada, moço, disse Anne, sentando-se ereta como uma pequena dama, fazendo André sorrir genuinamente. Os cardápios, senhores, disse ele, entregando menus de capa de couro. E para a jovem senhorita temos um menu especial. Ele entregou a Anne um cardápio colorido com desenhos de animais ao lado de cada item. Os olhos da menina se arregalaram de excitação. Olha, mamãe, tem uma girafa ao lado do espaguete. Gabriela sorriu para a filha, grata pela maneira como o restaurante a estava tratando, mas seu estômago se contraiu ao ver os preços listados no seu próprio menu. Uma entrada custava mais do que ela ganhava em um dia inteiro no café. Por favor, peçam o que desejarem, disse Thales, como se lesse seus pensamentos. Esta noite é por minha conta. É o mínimo que posso fazer depois de vocês terem salvado meu Natal solitário. Não precisamos da sua caridade, respondeu Gabriela automaticamente, anos de orgulho e independência forçada, falando mais alto que o bom senso. Thales pareceu genuinamente ferido com o comentário. Não é caridade, disse ele, baixando a voz para que Anne, entretida com seu cardápio ilustrado, não ouvisse. É gratidão. Honestamente, Gabriela, eu estava sentado naquele banco considerando passar a noite inteira trabalhando em um quarto de hotel. Vocês me deram algo que dinheiro nenhum pode comprar. Uma noite de Natal real. Havia tanta sinceridade em sua voz que Gabriela sentiu seu rosto esquentar de vergonha pela reação defensiva. Desculpe, murmurou. É só que... Não estou acostumada... Eu entendo, interrompeu ele gentilmente. Mas esta noite podemos apenas aproveitar o momento? Ela assentiu, decidindo baixar suas defesas, pelo menos temporariamente. Posso pedir o espaguete da girafa? Perguntou Anne, completamente alheia à atenção momentânea entre os adultos. Claro que pode, pequena, respondeu Thales com um sorriso. Um garçom se aproximou e Thales pediu a famosa sopa de cebola para eles, uma garrafa de vinho tinto e o espaguete da girafa para Anne. Quando o garçom se afastou, Anne voltou sua atenção para Thales. Você mora num castelo? Perguntou ela, os olhos brilhando de curiosidade. Thales riu, um som rico e genuíno que parecia iluminar seu rosto austero. Não, pequena, não moro em um castelo. Moro em um apartamento. Grande, é verdade, mas nem de longe tão legal quanto um castelo.
Tem uma princesa esperando por você lá, continuou Anne, com aquela persistência investigativa típica das crianças. O sorriso de Thales vacilou um pouco. Não tem ninguém esperando por mim. Por quê? Insistiu Anne, genuinamente confusa. Você é bonito, é legal, e me colocou nos seus ombros para ver as luzes. Todas as princesas iam querer você. Gabriela interveio, sentindo o desconforto crescente de Thales. Anne, querida, lembra o que conversamos sobre perguntas muito pessoais? Que nem todo mundo gosta de falar sobre tudo, recitou Anne obedientemente. Desculpa, Thales. Não precisa se desculpar, garantiu ele, recuperando o sorriso. É só que... Bem, as coisas são mais complicadas para os adultos. Nem sempre encontramos nossa princesa, mesmo quando procuramos muito. Havia algo tão melancólico em seu tom que Gabriela sentiu uma súbita conexão com este estranho. Por trás da aparência perfeita e da riqueza evidente, havia dor ali, uma dor familiar. O vinho chegou e, enquanto o garçom servia, Gabriela estudou Thales com mais atenção. Ele devia ter por volta de 40 anos, talvez menos. Seu rosto tinha linhas de expressão que falavam de responsabilidade e talvez preocupação constante. Mas eram seus olhos que contavam a verdadeira história. Olhos que carregavam uma solidão que nenhuma conta bancária poderia preencher. E você? Perguntou ele depois que o garçom se afastou. Como acabou sendo apenas você e Anne? Foi a vez de Gabriela sentir o desconforto da pergunta pessoal. Mas havia algo na maneira como ele perguntou, sem julgamento, apenas curiosidade genuína, que fez com que ela respondesse. O pai de Anne decidiu que não estava pronto para uma família quando descobriu que eu estava grávida, respondeu simplesmente. Ele partiu antes mesmo de ela nascer. Mandou alguns cheques nos primeiros meses, depois desapareceu completamente. Sinto muito, disse Thales, e pela primeira vez em muito tempo, Gabriela acreditou que alguém realmente sentia. E você? Perguntou ela, encontrando coragem no vinho e na noite inusitada. Como um homem como você acaba sozinho na véspera de Natal? Thales girou a taça de vinho entre os dedos, observando o líquido rubi dançar. Sempre priorizei o trabalho, começou ele. Construir a empresa, expandir os negócios, alcançar o próximo objetivo. Antes que percebesse, os anos haviam passado, e todos ao meu redor tinham famílias, casas com árvores de Natal, tradições. Ele parou, como se só agora percebesse quanto estava revelando. Desculpe, disse forçando um sorriso. Não era minha intenção transformar o jantar em uma sessão de terapia. Não se preocupe, respondeu Gabriela com um sorriso suave. Às vezes é mais fácil falar com estranhos. Acho que já não somos exatamente estranhos, somos, comentou ele, seu olhar encontrando o dela. Havia uma intensidade naquele olhar que fez o coração de Gabriela acelerar. Por um momento, o restaurante elegante, os clientes sofisticados, tudo desapareceu, e eram apenas eles dois, reconhecendo algo um no outro. O momento foi quebrado quando Anne derrubou acidentalmente seu guardanapo. «Ops!» exclamou ela, agachando-se para pegá-lo. Ao emergir debaixo da mesa, olhou para Thales com uma expressão súbita de realização. «Espera, você não tem uma casa com árvore de Natal?» Perguntou horrorizada com a ideia. Thales pareceu surpreso com a pergunta. Bem, tenho uma árvore, mas... Hesitou. É uma daquelas pequenas, pré-decoradas, minha governanta que colocou. Anne olhou para ele como se acabasse de confessar um crime terrível. Mas e as meias na lareira? E os biscoitos para o Papai Noel? Uma sombra de tristeza passou pelo rosto de Thales. Acho que o Papai Noel vai pular meu apartamento este ano, respondeu, tentando soar leve, mas falhando miseravelmente. Os pratos chegaram nesse momento, interrompendo temporariamente a conversa. A sopa de cebola era de fato tão deliciosa quanto Thales havia prometido, servida em tigelas de cerâmica rústica com uma generosa camada de queijo gratinado por cima. O espaguete da girafa de Anne veio com molho de tomate em formato de sorriso e pequenas almôndegas dispostas como olhos.
Está uma delícia, elogiou Gabriela após o primeiro sabor. Obrigada por nos trazer aqui. Obrigado por aceitarem vir, respondeu Tales, parecendo genuinamente satisfeito. Enquanto comiam, a conversa fluiu para tópicos mais leves. Tales perguntou sobre os estudos de Gabriela, mostrando interesse genuíno em seus projetos de design. Ela, por sua vez, descobriu que ele dirigia uma empresa de tecnologia que havia fundado do zero, embora ele parecesse relutante em se gabar de seu sucesso. Anne, observadora como sempre, alternava seu olhar entre os dois adultos, como se estivesse estudando uma equação particularmente intrigante. Você gostou da minha mamãe? Perguntou ela de repente a Tales, fazendo Gabriela engasgar com o vinho. Anne, advertiu ela mortificada, mas Tales não pareceu ofendido. Pelo contrário, considerou a pergunta com a seriedade que merecia. Sua mãe parece ser uma pessoa extraordinária, Anne, respondeu honestamente. Ela trabalha duro para cuidar de você, estuda para ter um futuro melhor e ainda consegue fazer biscoitos de Natal e casas de bonecas com papel de parede. Acho que qualquer pessoa seria sortuda de conhecê-la. Gabriela sentiu o rosto esquentar, não apenas pelo embaraço, mas pelo sincero elogio. Havia muito tempo desde que alguém havia realmente visto seu esforço, seu sacrifício, suas pequenas vitórias diárias. Obrigada, disse baixinho, incapaz de elaborar mais. O olhar que Tales lançou a ela fez seu coração pular uma batida. Havia admiração ali, mas também algo mais, algo que ela não se atrevia a nomear. Quando terminaram a refeição, Anne já mostrava sinais de cansaço, seus olhinhos lutando para permanecer abertos. Acho que precisamos ir, disse Gabriela, notando que eram quase 9 horas. Amanhã é Natal, e esta mocinha precisa estar na cama quando o Papai Noel chegar. Claro, concordou Tales, sinalizando para o garçom trazer a conta. Posso chamar um táxi para vocês. Não é necessário, respondeu Gabriela. Moramos a apenas 10 minutos de ônibus daqui. A expressão de Tales demonstrou clara preocupação. Está nevando lá fora, e já está tarde. Por favor, deixe-me pelo menos garantir que cheguem em casa com segurança. Havia tanta sinceridade em seu pedido que Gabriela assentiu, rendendo-se. Tudo bem, concordou. Obrigada. Enquanto aguardavam a conta, Anne, já quase vencida pelo sono, apoiou a cabeça no braço de Tales. O gesto, tão natural e confiante, pegou o homem desprevenido. Ele olhou para a pequena, depois para Gabriela, como se pedisse permissão. Ela gostou de você, disse Gabriela com um pequeno sorriso. Isso não acontece frequentemente. Tales olhou para a menina, uma expressão de ternura transformando seu rosto geralmente composto. Ela é especial, disse ele, sua voz quase um sussurro. Você fez um trabalho incrível, Gabriela. As palavras tocaram algo profundo dentro dela, um lugar faminto por reconhecimento, por validação de que, apesar de todas as dificuldades, estava fazendo o possível por sua filha. Tentei, respondeu simplesmente. O garçom retornou, mas em vez da conta, trouxe uma bandeja com 3 pedaços de torta de chocolate coberta com calda de framboesa. Cortesia da casa, senhor, anunciou com um sorriso. Nosso chefe ficou honrado em saber que o senhor está conosco na véspera de Natal. O tratamento especial deixou Gabriela desconfortável, mas Tales parecia acostumado, agradecendo ao garçom como se fosse algo cotidiano. Aquela demonstração da diferença entre seus mundos trouxe Gabriela de volta à realidade. O que estava fazendo ali, jantando em um restaurante chique, com um homem que provavelmente ganhava em um dia o que ela ganhava em 1 ano? Mas então, Tales olhou para ela, um sorriso genuíno iluminando seu rosto, e aquela sensação de deslocamento diminuiu um pouco. Talvez fossem de mundos diferentes, mas havia algo conectando-os naquela noite, algo além da coincidência de estarem sozinhos no Natal. A neve caía mais intensamente quando deixaram o restaurante. Anne, vencida pelo sono após a sobremesa,
descansava confortavelmente nos braços de Tales, que havia insistido em carregá-la, quando notou que ela mal conseguia manter os olhos abertos. Seu rostinho estava parcialmente escondido no ombro dele, os cachos dourados escapando do gorro rosa que Gabriela havia cuidadosamente ajustado antes de saírem. Ela nem pesa nada, comentou Tales quando Gabriela sugeriu revezarem. A limusine que ele havia chamado estava estacionada junto à calçada, o motorista uniformizado mantendo a porta aberta apesar do frio e da neve. Ao ver o veículo, Gabriela hesitou. Não precisava ser uma limusine, murmurou, subitamente consciente do abismo entre seus mundos. Tales deu um sorriso envergonhado. Desculpe, é o que a empresa envia automaticamente. Não pensei em especificar outra coisa. O interior do veículo era luxuoso, com assentos de couro macio e uma iluminação suave. O motorista fechou a porta silenciosamente atrás deles, isolando-os instantaneamente do frio e do barulho da cidade. "Para onde, senhor?" perguntou ele através do interfone. Tales olhou para Gabriela, que forneceu o endereço com uma hesitação momentânea, como se estivesse envergonhada de revelar onde morava. O motorista assentiu e o veículo começou a se mover suavemente através das ruas cobertas de neve. "Obrigada por esta noite", disse Gabriela, quebrando o silêncio que se instalara. "Foi muito além do que esperávamos quando saímos para ver as luzes." Tales, ainda com Anne adormecida em seus braços, sorriu. "Eu que agradeço. Sinceramente, Gabriela, você não tem ideia do presente que me deram esta noite." Havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez Gabriela querer saber mais sobre ele, entender o que havia por trás daquela fachada de sucesso e sofisticação. "Por que estava sozinho hoje?" perguntou, antes que pudesse conter sua curiosidade. "Desculpe se estou sendo intrometida, mas você parece ser alguém que teria muitos convites para o Natal." Tales olhou pela janela, observando os flocos de neve que dançavam sob as luzes da rua. Por um momento, Gabriela pensou que ele não responderia. "Meus pais faleceram há 5 anos, disse finalmente, sua voz baixa. "Um acidente de carro durante uma viagem pela Europa. Não tenho irmãos, nem outros parentes próximos. Sinto muito", disse Gabriela, genuinamente tocada. "Quanto aos amigos", continuou ele, um sorriso triste em seus lábios. "Quando você tem dinheiro, é difícil saber quem está ao seu lado pelo que você é ou pelo que você tem. Acabei me isolando, focando apenas no trabalho." Ele olhou para Anne, ajeitando delicadamente uma mecha de cabelo que havia caído sobre o rosto da menina. "As reuniões de Natal da empresa são sempre grandiosas, é claro. Mas este ano simplesmente não consegui enfrentar os sorrisos forçados e as conversas superficiais. Inventei uma viagem de negócios que acabou sendo cancelada pelo mau tempo. Então, estava realmente sozinho no banco da praça", concluiu Gabriela, começando a entender. "Completamente sozinho", confirmou ele. "Até que uma certa garotinha e sua mãe apareceram, perguntando se podiam dividir meu banco." Seus olhos encontraram os de Gabriela, e havia algo naquele olhar que fez seu coração acelerar. "E você?" perguntou ele. "Não tem família para passar o Natal?" Gabriela suspirou. "Meus pais moram no interior, a mais de 500 quilômetros daqui. Não tenho dinheiro para as passagens, e eles não podem viajar porque meu pai teve problemas de saúde recentemente." Ela deu de ombros, tentando parecer mais conformada do que realmente estava. "Sempre inventamos nossas próprias tradições, Anne e eu. Não é tão ruim." "Tenho certeza que não", respondeu Tales suavemente. "Vocês duas parecem enfrentar tudo com muita força." A limusine dobrou uma esquina, entrando em uma rua visivelmente mais modesta. Os prédios eram mais antigos, as decorações natalinas mais simples, muitas feitas à mão. Gabriela sentiu uma pontada de vergonha quando o veículo parou em frente ao seu edifício de 4 andares, com a pintura descascando em alguns pontos e a iluminação externa parcialmente queimada. "É aqui", anunciou desnecessariamente, já que o motorista já havia estacionado.
Esperava ver um olhar de julgamento nos olhos de Thales, mas encontrou apenas gentileza. Deixe-me ajudá-la a levar Anne até o apartamento, ofereceu ele. Não precisa, eu... Por favor, insistiu ele. Ela está dormindo tão profundamente. Seria uma pena acordá-la agora. Gabriela hesitou, mas acabou concordando. Havia algo no modo como Thales segurava sua filha com tanto cuidado e ternura que a impedia de recusar. O motorista abriu a porta para eles e Thales saiu cuidadosamente, ainda carregando Anne. Gabriela conduziu-os até a entrada do prédio, nervosa enquanto destrancava a porta. Não havia elevador e seu apartamento ficava no 3º andar. Sinto muito pelas escadas, disse ela enquanto começavam a subir. Não se preocupe, respondeu Thales, seguindo-a sem demonstrar o menor desconforto, apesar de estar carregando uma criança adormecida e usando sapatos caros que certamente não foram feitos para escadas de prédios antigos. Quando chegaram ao apartamento, Gabriela sentiu o familiar nó de ansiedade. Seu lar era limpo e organizado, mas inegavelmente simples. Os móveis eram uma mistura de peças baratas e algumas heranças de família, complementados por itens que ela mesma havia restaurado ou personalizado com suas habilidades de design. A pequena árvore de Natal no canto estava decorada com enfeites em sua maioria feitos à mão por ela e Anne. Abriu a porta acendendo a luz da sala e observou Thales entrar, esperando ver seu rosto registrar desapontamento ou pena. Em vez disso, seus olhos percorreram o ambiente com o que parecia ser genuíno interesse. Você tem muito talento, comentou ele, notando as almofadas pintadas à mão e a mesinha de centro restaurada. Obrigada, respondeu ela, surpresa com a observação. O quarto de Anne é por aqui. Conduziu-o até o pequeno quarto decorado em tons de rosa e lilás. Nas paredes, desenhos emoldurados feitos por Anne ao longo dos anos contavam a história de seu crescimento. A casinha de bonecas que Gabriela havia mencionado no restaurante ocupava um canto, impressionante em seus detalhes, apesar dos materiais simples com que fora construída. Com cuidado, Thales depositou Anne na cama, observando enquanto Gabriela delicadamente removia as botas e o casaco da filha, substituindo-os por um pijama quente sem acordá-la completamente. Uma habilidade que só as mães conseguem dominar. Mamãe? Murmurou Anne, brevemente abrindo os olhos. Estamos em casa, meu amor, sussurrou Gabriela, cobrindo-a. Volte a dormir. Anne virou a cabeça, avistando Thales parado próximo à porta. Thales ainda está aqui? Perguntou sonolenta. Sim, ele nos ajudou a chegar em casa. Um sorriso sonolento apareceu no rosto da menina. Você vai estar aqui quando o Papai Noel vier? Perguntou ela a Thales. A pergunta inocente pairou no ar, carregada de implicações. Thales olhou para Gabriela, incerto sobre como responder. É melhor você dormir agora, pequena, interveio Gabriela suavemente. O Papai Noel só vem quando as crianças estão dormindo, lembra? Mas Anne, embora sonolenta, não desistia facilmente. Thales, chamou ela, sua voz já embargada pelo sono. Você pode fingir ser meu papai só esta noite de Natal? O pedido, tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, caiu como um raio no pequeno quarto. Gabriela sentiu seu coração parar por um instante, mortificada com o pedido direto da filha. Queria intervir, explicar, pedir desculpas, qualquer coisa para diminuir o desconforto que certamente Thales estava sentindo. Mas antes que pudesse dizer algo, Thales se aproximou da cama e se ajoelhou ao lado de Anne. Seria uma honra, Anne, respondeu ele, sua voz carregando uma emoção que surpreendeu Gabriela. Mas só se estiver tudo bem para sua mãe. Os olhos de Anne, já quase fechando de sono, voltaram-se esperançosos para Gabriela. Mamãe, por favor? Gabriela sentiu-se completamente sem palavras. Como poderia explicar a uma criança de 5 anos os complexos códigos sociais que regiam o mundo adulto? Como poderia dizer não àqueles olhos cheios de esperança na véspera de Natal? Só
Só por esta noite, concordou finalmente. Sua voz pouco mais que um sussurro. O sorriso que iluminou o rosto de Anne foi como o nascer do sol. Ela estendeu a mãozinha que Thales segurou gentilmente. Boa noite, pai, murmurou ela, já deslizando de volta para o mundo dos sonhos, sua mão ainda segurando a de Thales. Boa noite, pequena estrela, respondeu ele, usando o apelido que havia ouvido Gabriela usar mais cedo. Por um momento, nenhum dos adultos se moveu. Thales permaneceu ajoelhado ao lado da cama, segurando a mão cada vez mais relaxada de Anne, enquanto Gabriela observava, seu coração um turbilhão de emoções contraditórias. Finalmente, quando a respiração de Anne indicou que ela havia caído em sono profundo, Thales gentilmente soltou sua mão e se levantou. Seus olhos, quando encontraram os de Gabriela, pareciam conter uma tempestade de emoções que espelhava as dela própria. Silenciosamente deixaram o quarto, Gabriela fechando a porta com cuidado atrás deles. No corredor estreito, de repente pareceram incapazes de manter distância um do outro. A proximidade física era quase opressiva, mas nenhum dos dois fez movimento para se afastar. Desculpe, disseram em uníssono para logo depois sorrirem com o timing perfeito. Você primeiro, ofereceu Thales. Gabriela respirou fundo. Desculpe pelo que Anne pediu. Ela não tem filtro e tem falado muito sobre querer um pai, especialmente agora no Natal, com todas as propagandas de famílias perfeitas e... Gabriela, interrompeu ele gentilmente. Não há nada do que se desculpar. Na verdade, o que Anne pediu, ele parou como se buscasse as palavras certas. Foi o presente mais significativo que alguém já me deu. A sinceridade em sua voz fez Gabriela olhar para ele com surpresa. Nancy, como assim? Thales passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já havia notado ser um sinal de nervosismo. Toda a minha vida adulta foi dedicada a construir coisas. Uma empresa, uma fortuna, uma reputação. Mas hoje à noite, pela primeira vez, senti que talvez tenha perseguido as coisas erradas. Quando Anne me chamou de pai, sua voz falhou, e Gabriela viu algo que a surpreendeu. Os olhos de Thales brilhavam com lágrimas contidas. Eu sei que é loucura, continuou ele recuperando-se. Conheci vocês hoje. Não tenho direito de sentir este tipo de conexão. Mas senti, Gabriela, e isso me assusta. Havia uma vulnerabilidade tão crua em suas palavras que Gabriela sentiu seu próprio coração responder. Este homem, com todo seu poder e riqueza, estava expondo uma fragilidade que poucos provavelmente haviam testemunhado. Não é loucura, disse ela finalmente. Ou, se for, então estamos loucos juntos. Porque também senti algo que não esperava sentir novamente. O olhar que trocaram continha mais do que palavras poderiam expressar. Reconhecimento, esperança, medo, possibilidade. A distância entre eles parecia simultaneamente intransponível e inexistente. Devo ir, disse Thales finalmente, embora cada palavra parecesse custar-lhe esforço. Já é tarde e vocês precisam descansar. Gabriela assentiu. Embora uma parte dela quisesse protestar, pedir que ele ficasse mais um pouco. O motorista ainda está esperando? Sim, confirmou ele. Mas antes de ir, ele hesitou, como se lutasse com alguma decisão interna. Seria muito atrevimento meu perguntar se posso vê-las novamente amanhã? Para o almoço de Natal, talvez? A pergunta tão simples e ainda assim tão carregada de significado pegou Gabriela desprevenida. Você não tem outros compromissos? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Thales sorriu, um sorriso que continha tanto tristeza quanto esperança. Meu único compromisso era uma videochamada com a diretoria às 6 da tarde. E para ser honesto, acho que posso finalmente usar minhas prerrogativas como CEO e cancelá-la. É Natal, afinal. Gabriela encontrou-se sorrindo em resposta. Nesse caso, ficaríamos felizes em vê-lo novamente. Não tenho muito a oferecer, apenas... Não estou interessado no que você pode oferecer, interrompeu ele gentilmente. Estou interessado em vocês.
As palavras pairaram entre eles como flocos de neve, delicadas, mas com o potencial de se acumularem em algo substancial, algo que poderia mudar a paisagem de suas vidas. Quando Thales finalmente se despediu, deixando Gabriela à porta com a promessa de retornar no dia seguinte, ela fechou a porta e encostou-se nela, seu coração batendo como não batia há anos. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo a cidade com um manto branco que parecia apagar as diferenças entre as ruas ricas e pobres, entre mundos que raramente se tocavam. E dentro do pequeno apartamento, pela primeira vez em muito tempo, Gabriela permitiu-se sentir algo perigosamente parecido com esperança. A manhã de Natal amanheceu com um céu surpreendentemente azul, a neve da noite anterior reluzindo sob os primeiros raios de sol. Gabriela acordou antes do despertador, seu coração palpitando com uma ansiedade que não sentia há anos. Os eventos da noite anterior pareciam um sonho. O encontro casual na praça, o jantar em um restaurante elegante, o pedido inocente de Anne, e mais perturbador, a promessa de Thales de voltar hoje. Virou-se na cama, encarando o teto descascado que há tanto tempo planejava pintar. Tudo em seu pequeno apartamento parecia diferente esta manhã, como se a presença breve de Thales tivesse alterado a própria composição do ar. De repente, via cada imperfeição, cada remendo improvisado, cada evidência de sua luta diária que normalmente conseguia ignorar. É loucura, murmurou para si mesma, cobrindo o rosto com o travesseiro. Mal o conheço, mas seu coração parecia discordar. Havia algo em Thales que ressoava dentro dela, como se uma parte de sua alma reconhecesse algo na dele. Talvez fosse apenas a solidão compartilhada, dois náufragos agarrando-se ao mesmo pedaço de madeira em um oceano de indiferença. Um barulho vindo da sala interrompeu seus pensamentos. Levantou-se rapidamente, envolvendo-se no roupão gasto antes de sair do quarto. No corredor, ouviu a voz excitada de Anne. "Olha, mamãe, o Papai Noel veio. Ele veio mesmo." Gabriela entrou na sala para encontrar Anne ajoelhada ao lado da pequena árvore de Natal, seus olhos arregalados diante dos pacotes embrulhados. Mas algo estava errado. Havia muito mais presentes do que Gabriela havia deixado na noite anterior, depois que checou se Anne estava realmente adormecida. "O que?" começou ela, aproximando-se lentamente. Havia pelo menos 5 pacotes que não reconhecia, embrulhados em papel caro e decorados com laços elaborados que certamente não encontraria em nenhuma loja que pudesse frequentar. "Olha esse, mamãe!" exclamou Anne, segurando um pacote grande. A etiqueta diz, "Para Anne, de Papai Noel." "É para mim." Gabriela sentiu uma mistura de emoções. Confusão, uma pontada de irritação e algo perigosamente próximo da gratidão. Só podia haver uma explicação. Thales havia retornado durante a noite para deixar os presentes. Mas como? Ela teria escutado a campainha, o barulho da porta. Seu olhar caiu sobre o jogo de chaves na mesinha de entrada. Ontem à noite, quando chegaram, ela havia tirado as chaves da bolsa e colocado ali, como sempre fazia. Thales estivera ali naquele momento, observando seus movimentos. Teria ele... "Posso abrir, mamãe? Por favor?" A súplica de Anne interrompeu seus pensamentos. "Ah, claro, meu amor", respondeu automaticamente, ainda tentando processar o que havia acontecido. Enquanto Anne rasgava o papel do primeiro pacote, Gabriela notou um envelope dourado, apoiado contra o tronco da árvore. Seu nome estava escrito à mão, em uma caligrafia elegante, que ela reconheceu do cartão de Natal do restaurante. Pegou o envelope discretamente, enquanto Anne estava distraída com seu primeiro presente. Um luxuoso conjunto de arte com telas, tintas e pincéis de qualidade profissional, claramente inspirado no entusiasmo da menina pelas giratas do cardápio infantil. Com dedos ligeiramente trêmulos, Gabriela abriu o envelope. "Querida Gabriela, espero que possa me perdoar pela intromissão.
Seu porteiro estava de plantão, e quando mencionei que havia esquecido meu celular na véspera, ele gentilmente me deixou entrar. A vantagem de estar bem vestido, suponho. Uma mentira pequena para um bem maior. Eu queria apenas garantir que Anne tivesse um Natal especial e que você soubesse que não foi um sonho. Estarei aí ao meio-dia, se o convite ainda estiver de pé, ansioso para ver vocês duas, Thales. PS. O presente para você está no fundo da árvore. Não é nada comparado ao que você me deu ontem à noite, mas espero que goste. Gabriela baixou a carta, suas emoções em conflito. Deveria estar irritada pela invasão, preocupada com as intenções de um homem que mal conhecia, que usava sua riqueza de maneiras tão impulsivas. E ainda assim, havia algo na simplicidade da explicação, na genuína preocupação por Anne, que desarmava suas defesas. Mamãe, olha! Annie havia aberto outro presente e agora segurava, maravilhada, o pequeno trem elétrico que havia admirado na vitrine na noite anterior. O Papai Noel lembrou, ele realmente me viu olhando para o trenzinho. Gabriela sorriu, incapaz de resistir à alegria da filha. Ele é muito observador, respondeu, pensando não no Papai Noel, mas no homem que havia notado o desejo no olhar de sua filha, quando ela mesma estava preocupada demais com as finanças para realmente ver. Enquanto Anne continuava a abrir seus presentes, livros de colorir, uma boneca articulada e uma caixa de blocos de montar, Gabriela ajoelhou-se e procurou no fundo da árvore. Encontrou um pacote pequeno, embrulhado em papel prata e amarrado com uma fita azul. Hesitou antes de abri-lo, algo dentro dela, temendo o que poderia significar. Com cuidado, desfez o laço e removeu o papel. Era uma caixa de veludo azul escuro. Dentro, aninhado em seda, havia um delicado broche de prata em formato de estrela, cravejado com pequenas pedras que brilhavam como diamantes, embora Gabriela suspeitasse que fossem cristais. Sob o broche havia outro bilhete, para lembrar que mesmo nas noites mais escuras, as estrelas ainda brilham. Como você, Gabriela, brilha pelo sacrifício e amor, a sua pequena estrela. Gabriela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Não era uma joia ostensivamente cara, nada que gritasse, olhem quanto gastei, mas algo escolhido com sensibilidade e significado. Como tinha ele compreendido tanto sobre ela em apenas uma noite? O que é isso, mamãe? Anne aproximou-se curiosa. Um presente, respondeu Gabriela, mostrando o broche à filha. Uma estrela. Os olhos de Anne se iluminaram. Como eu, sua pequena estrela, exclamou reconhecendo o apelido. Então, com aquela intuição que parecia além de seus anos, perguntou, foi o Thales que trouxe, não foi? Gabriela hesitou, incerta sobre como explicar a situação. Por que acha isso, querida? Anne revirou os olhos com aquela impaciência própria das crianças, quando os adultos fazem perguntas óbvias. Porque ontem eu pedi para ele ser meu pai-pai só por uma noite, e ele disse sim, e pai-pais sempre trazem presentes no Natal. Sua lógica, embora simplista, era irrefutável em sua própria maneira. E olha, mamãe, tem um presente grande aqui com o seu nome também. Ela apontou para um pacote retangular e comprido, apoiado contra a parede próxima à árvore. Gabriela nem havia notado antes, distraída pelos outros presentes e pelo bilhete. Aproximou-se, já sentindo o rosto quente de embaraço. O que mais Thales havia comprado? O pacote era pesado e sólido. Quando removeu o papel, revelou-se uma maleta de alumínio elegante. Gabriela a abriu lentamente, já suspeitando do conteúdo. Era um conjunto profissional completo de materiais de design de interiores. Réguas, esquadros, compassos de precisão, estiletes profissionais, marcadores de cores específicas para projetos arquitetônicos, papéis de diferentes gramaturas e uma tablet digital último modelo com uma nota adesiva. Já vem com os principais softwares de design instalados. No fundo da maleta, outro bilhete. Não é um presente, é um investimento em seu futuro.
Ouvi você falar sobre seus sonhos com tanto amor ontem à noite que não pude resistir. Espero que aceite, não como caridade, mas como reconhecimento de seu talento. Gabriela fechou a maleta, seu coração em tumulto. Cada presente havia sido escolhido com tanto cuidado e sensibilidade. Nada ostensivo ou inapropriado para Anne, nada romântico demais para ela, apenas objetos que demonstravam atenção ao que realmente importava para elas. Mamãe, você está chorando? Perguntou Anne, aproximando-se com preocupação. Só um pouquinho, meu amor, admitiu Gabriela, enxugando rapidamente as lágrimas. Às vezes ficamos emocionados quando ganhamos presentes especiais. Anne assentiu solenemente, como se compreendesse perfeitamente. Quando o Thales vai voltar? Perguntou ela, mudando de assunto com a fluidez que só as crianças possuem. Ao meio-dia, respondeu Gabriela, verificando o relógio. Eram quase 9 da manhã. Temos que nos arrumar e preparar o almoço. Os olhos de Anne se arregalaram. Ele vem para o almoço de verdade? Quando Gabriela assentiu, a menina soltou um gritinho de alegria e correu para o quarto. Vou me vestir com o meu vestido mais bonito. Sozinha na sala, cercada pelos presentes e pelos vestígios da alegria de Anne, Gabriela tentou organizar seus pensamentos. Parte dela ainda sentia que deveria ser mais cautelosa, mais cética. Homens ricos não apareciam do nada para salvar mães solteiras em dificuldades. Isso só acontecia em filmes de Natal e romances baratos. E ainda assim, havia algo em Thales que parecia genuíno. A solidão em seus olhos, a maneira como havia interagido com Anne, o cuidado que demonstrou ao escolher presentes significativos, em vez de simplesmente impressioná-las com extravagâncias. Levantou-se, decidindo que a melhor coisa a fazer era se concentrar nas tarefas imediatas. Precisava tomar banho, arrumar-se e tentar preparar um almoço decente com o que tinha disponível na geladeira, que infelizmente não era muito. No chuveiro, enquanto a água morna escorria por seu corpo, permitiu-se, pela primeira vez em anos, sonhar um pouco. E se Thales fosse realmente diferente? E se o encontro deles não tivesse sido apenas coincidência, mas algo mais? E se depois de tantos anos de luta e solidão, o universo finalmente estivesse oferecendo-lhe uma chance? É só um almoço, murmurou para si mesma, tentando controlar suas expectativas. Não é um conto de fadas. Mas enquanto se vestia, escolhendo com mais cuidado que o habitual as roupas simples, mas bem cuidadas, não conseguia ignorar a pequena chama de esperança que ardia em seu peito. Na cozinha, avaliou criticamente suas opções limitadas. Tinha planejado fazer macarrão com molho de tomate caseiro, nada elaborado, mas reconfortante. Agora, porém, com a perspectiva de Thales se juntando a elas, sentia-se inadequada. Ele provavelmente estava acostumado a refeições gourmet em restaurantes sofisticados. Não seja ridícula, repreendeu-se. Se ele quiser comer com você, vai aceitar o que tiver. Começou a preparar o molho, picando cuidadosamente os poucos tomates frescos que tinha, acrescentando as ervas que cultivava na pequena jardineira da janela. O cheiro reconfortante começou a preencher o pequeno apartamento, misturando-se com os aromas de Natal. Canela do chá que havia preparado para si mesma, o pinheiro artificial, mas ainda assim aromático da árvore de Natal. Enquanto mexia o molho, Gabriela ouviu Anne cantarolando no quarto, uma canção de Natal que aprendera na escola. O som encheu seu coração de um amor tão intenso que quase doía. Sua filha estava feliz, verdadeiramente feliz, de um modo que não via há semanas. E isso, percebeu, era mais importante que qualquer preocupação ou insegurança que pudesse ter. O relógio marcava 11h30 quando finalmente terminou de arrumar a mesa, usando os melhores e únicos jogos americanos que possuía e colocando no centro um pequeno arranjo de velas e ramos de pinheiro que havia feito na noite anterior. Olhou ao redor, tentando ver seu pequeno apartamento pelos olhos de um estranho, de Thales.
Era simples, sem dúvida, mas limpo e organizado. Havia toques pessoais por toda parte. As almofadas que havia pintado à mão, as fotografias de Annie emolduradas na parede, os desenhos da menina orgulhosamente expostos na geladeira. Não era luxuoso, mas era um lar, cheio de amor e memórias. Estou bonita, mamãe? Annie surgiu na sala, usando seu vestido favorito, vermelho com pequenas flores bordadas que Gabriela havia encontrado em uma liquidação. Seus cabelos estavam cuidadosamente penteados, e ela havia até mesmo colocado a pequena presilha em formato de borboleta que guardava para ocasiões especiais. Está linda, meu amor, respondeu Gabriela, genuinamente tocada pelo esforço da filha. O som da campainha fez ambas congelarem. Trocaram olhares, o de Annie cheio de excitação, o de Gabriela misturando ansiedade e uma inesperada expectativa. Ele chegou! Exclamou Annie, correndo para a porta. Espere, Annie, chamou Gabriela, mas era tarde demais. A menina já estava com a mão na maçaneta, prestes a abrir a porta para o homem que em apenas uma noite havia de alguma forma se tornado tão importante para ambas. Quando a porta se abriu, Gabriela prendeu a respiração. Thales estava lá, ainda mais elegante do que na noite anterior, vestindo um suéter de cachemira azul marinho e calças cinzas bem cortadas. Em seus braços, uma quantidade quase cômica de pacotes e sacolas. Uma cesta de vime coberta com um pano festivo, uma garrafa de vinho cuidadosamente embrulhada e um buquê de lírios brancos que contrastavam com a neve lá fora. Thales! Exclamou Annie, sem a menor reserva, lançando-se para abraçar suas pernas. O homem tentou equilibrar seus pacotes enquanto recebia o abraço entusiasmado, um sorriso iluminando seu rosto. Annie! Feliz Natal, pequena estrela! Seus olhos encontraram os de Gabriela por cima da cabeça da menina e algo passou entre eles. Uma mistura de nervosismo, expectativa e uma alegria quase palpável. Feliz Natal, Gabriela, disse ele, sua voz suave. Feliz Natal, respondeu ela, aproximando-se para ajudá-lo com os pacotes. Você não precisava trazer nada. Já fez. Ela hesitou, consciente dos ouvidos atentos de Annie. Já fez o suficiente. Thales entregou-lhe as flores e a garrafa, mantendo a cesta. Não vim de mãos vazias para o almoço de Natal, explicou com um sorriso. Minha mãe me ensinou melhor que isso. A menção à sua mãe, esse pequeno vislumbre de sua história pessoal, tocou Gabriela. Não era apenas o CEO bem-sucedido diante dela, mas um homem com passado, com memórias, com lições aprendidas de pessoas que amara. Obrigada pelo trenzinho, exclamou Annie, puxando-o pela mão. E pelos livros, e pela boneca. Como você sabia que eu queria um trem? Thales olhou rapidamente para Gabriela, percebendo a conversa delicada que se aproximava. Bem, começou ele, hesitante. O Papai Noel deve ter dito a ele, interveio Gabriela, dando a Thales um olhar significativo. Já que ele foi nosso pai por uma noite, lembra? Os olhos de Annie se arregalaram com essa explicação mágica. É verdade? Perguntou a Thales. Você falou com o Papai Noel? Ele se ajoelhou para ficar na altura da menina, seus olhos brilhando com uma seriedade quase solene. Digamos que temos uma conexão especial, respondeu com um tom conspiratório. Afinal, os dois trabalhamos na véspera de Natal. Isso pareceu satisfazer Annie, que pegou a mão dele novamente, puxando-o para dentro do apartamento. Venha ver tudo que ganhei. E olha, mamãe ganhou uma caixa grande com coisas de desenho. Ela está aprendendo a fazer casas. Gabriela corou ligeiramente. Annie, deixe Thales respirar. Ele acabou de chegar. Mas Thales não parecia incomodado com o entusiasmo da menina. Pelo contrário, deixou-se ser guiado pelo pequeno apartamento, observando cada presente com o interesse adequado, respondendo às perguntas rápidas de Annie com paciência e atenção genuínas. Gabriela aproveitou o momento para colocar as flores em um vaso. Seu único vaso, na verdade, uma peça de cerâmica azul que havia comprado em uma feira de artesanato.
Enquanto os acomodava, ouviu Thales exclamar com admiração diante de um desenho que Anne lhe mostrava. "Você tem muito talento, Anne", dizia ele. "Isso é um retrato da sua mãe?" Capturou perfeitamente o sorriso dela. O comentário, tão simples e ainda assim tão atencioso, fez algo aquecer dentro do peito de Gabriela. Ele realmente estava vendo Anne, não apenas tolerando-a ou fingindo interesse, mas genuinamente reconhecendo-a. "O que você trouxe na cesta?" perguntou Anne, apontando para o objeto que Thales ainda carregava. "Ah, isso", respondeu ele, colocando-a sobre a mesa. "Pensei que poderíamos complementar o almoço." Olhou para Gabriela. "Espero que não se importe." Quando removeu o pano que cobria a cesta, revelou uma refeição completa de Natal. Um pequeno peru assado ainda quente, acompanhamentos diversos em recipientes elegantes e uma torta que parecia ter saído diretamente de uma revista de gastronomia. Gabriela sentiu seu rosto queimar de vergonha. A panela de macarrão borbulhando no fogão parecia subitamente inadequada, quase patética em comparação. Como se lesse seus pensamentos, Thales rapidamente acrescentou: "Apenas um complemento", assegurou. "O cheiro do seu molho está maravilhoso e macarrão é meu prato favorito." "De verdade?" perguntou Anne, sempre pronta a encontrar novas conexões. "O meu também." Thales sorriu para ela. "Viu? Mais uma coisa em comum." Gabriela observou a cena, seu embaraço inicial sendo substituído por uma gratidão hesitante. Thales havia trazido comida, sim, mas o fizera com tato, não para substituir o que ela havia preparado, mas para complementar, para tornar a refeição uma colaboração. "Vamos colocar tudo na mesa", sugeriu, encontrando sua voz novamente. "Anne, pode ajudar trazendo os guardanapos?" Os três trabalharam juntos, organizando a mesa com uma sincronização surpreendente para pessoas que mal se conheciam. Thales desfez os embrulhos e arranjou os pratos, com a competência de alguém habituado a receber, enquanto Anne colocava os talheres com o cuidado meticuloso de uma criança empenhada em uma tarefa importante. Gabriela trouxe o macarrão e o molho, que Thales elogiou sinceramente pelo aroma. Quando finalmente se sentaram para comer, havia um momento de silêncio quase reverente. A mesa simples de Gabriela nunca havia parecido tão festiva, com as velas acesas, a comida disposta harmoniosamente e, sobretudo, com as três pessoas sentadas ao redor dela. "Podemos dar as mãos?" pediu Anne, surpreendendo tanto Gabriela quanto Thales. "Na escola fazemos isso antes de comer na festa de Natal." Sem hesitação, Thales estendeu suas mãos, uma para Anne, outra para Gabriela. Depois de um momento de surpresa, Gabriela completou o círculo, tomando a mão pequena de Anne e, com um leve tremor, a mão forte de Thales. "Alguém diz uma prece?" perguntou Anne, olhando expectante para os adultos. Gabriela nunca havia sido particularmente religiosa e não fazia ideia das crenças de Thales. Antes que pudesse dizer algo, no entanto, Thales falou, sua voz suave, mas firme. "Obrigado por esta refeição, por este dia e, sobretudo, por estas pessoas maravilhosas com quem posso compartilhá-lo. Que haja muitos outros." Não era uma oração tradicional, mas suas palavras continham uma sinceridade que tocou Gabriela profundamente. "O que haja muitos outros" pairou no ar entre eles, carregado de possibilidades e promessas silenciosas. "Amém!" declarou Anne satisfeita, antes de soltar as mãos para pegar seu garfo. "Posso começar com o macarrão?" A refeição transcorreu em uma atmosfera de crescente conforto. A conversa fluiu facilmente, como se já tivessem feito aquilo centenas de vezes antes. Thales contou histórias de seus natais de infância, revelando uma vida que não havia sido sempre de luxo. Seus pais haviam construído o negócio do zero, e ele crescera em circunstâncias modestas antes do sucesso da empresa familiar. Gabriela compartilhou memórias de suas próprias tradições familiares, do interior onde crescera, das longas mesas cheias de primos e tios,
do calor e barulho que tanto sentia falta nas grandes datas. Anne os encantou com suas observações perspicazes e perguntas inesperadas, trazendo risos frequentes à mesa. Em determinado momento, olhou seriamente para os adultos e perguntou: "Vocês vão se casar?" Gabriela engasgou com o vinho, enquanto Tales parecia momentaneamente sem palavras. "Annie", advertiu Gabriela quando recuperou a voz, "não se pergunta esse tipo de coisa. Tales e eu acabamos de nos conhecer. Mas nos filmes, quando a moça e o moço se olham assim, ela fez uma imitação exagerada de olhares apaixonados. Eles sempre se casam no final." Tales riu, um som rico e genuíno que parecia iluminar toda a sala. "Sua filha é observadora, Gabriela", comentou, seus olhos encontrando os dela com um calor que confirmava exatamente o que Anne havia notado. Após a sobremesa, uma torta de chocolate que provocou suspiros de prazer até mesmo em Gabriela, que normalmente resistia a doces, Anne pediu para mostrar a Tales como funcionava seu novo trem elétrico. Enquanto a menina corria para buscar o brinquedo, Gabriela e Tales encontraram-se sozinhos à mesa pela primeira vez. "Gabriela", começou ele, inclinando-se ligeiramente em sua direção. "Há algo que preciso te dizer." Ela sentiu seu coração acelerar. Era agora que viria a revelação de que tudo isso era apenas uma gentileza passageira, que após o Natal ele retornaria para seu mundo de reuniões corporativas e viagens internacionais. Preparou-se para a decepção, para o sonho inevitavelmente rompido. "Ontem à noite foi a primeira vez em anos que me senti realmente presente", disse Tales, suas palavras surpreendendo-a. "Não pensando no próximo contrato, na próxima aquisição, no próximo trimestre fiscal. Apenas aqui, vivendo o momento." Ele estendeu a mão por cima da mesa, seus dedos a centímetros dos dela. "Sei que parece loucura, sei que mal nos conhecemos, mas sinto como se..." Ele hesitou buscando as palavras, como se tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Gabriela olhou para aquela mão estendida, sentindo o peso da escolha diante dela. Seria tão fácil descartar aquilo como o capricho de um homem rico, entediado com sua vida privilegiada, temporariamente encantado pela novidade de uma família simples no Natal. Mas havia algo nos olhos dele que falava de uma sinceridade que não podia ser falsificada. "Tenho medo", admitiu ela, sua voz quase um sussurro. "Não apenas de me machucar, mas de Anne se machucar. Ela já se apegou tanto a você." "Eu também tenho medo", confessou ele, surpreendendo-a novamente. "Medo de estragar algo precioso, de não ser o que vocês duas merecem. Mas estou disposto a tentar, se você estiver." Lentamente, Gabriela moveu sua mão, até que seus dedos tocassem os dele. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado. Um primeiro passo hesitante em uma direção desconhecida, mas promissora. "Achei." A voz de Anne anunciou seu retorno. Ela carregava o trenzinho, mas parou ao ver as mãos unidas dos adultos. Um sorriso lento e conhecedor se espalhou por seu rosto. "Vocês estão tendo um momento?" Tales e Gabriela se entreolharam e então riram simultaneamente. "Sim, pequena espertinha", respondeu Tales. "Estamos tendo um momento." "Bom", declarou Anne com a satisfação de quem vê um plano dar certo. "Porque eu pedi outro presente para o Papai Noel e acho que ele está trabalhando nele agora." "E que presente seria esse?" perguntou Gabriela, embora já suspeitasse da resposta. "Um pai-pai", respondeu Anne simplesmente. "Não só para uma noite, mas para sempre. Para nós duas." O silêncio que seguiu estava carregado de emoção. Gabriela olhou para sua filha, tão pequena e ainda assim tão sábia em sua simplicidade. Depois para Tales, cujos olhos brilhavam com algo que poderia muito bem ser lágrimas contidas. "Bem", disse ele finalmente, sua voz rouca de emoção. "Esse é um presente que leva tempo para ser entregue corretamente. Mas talvez
Possamos começar hoje? Anne assentiu solenemente. Acho que já começamos ontem, declarou com a certeza absoluta das crianças. Gabriela sentiu seu coração transbordando de uma esperança que havia esquecido como sentir. Ali, em seu pequeno apartamento, com uma árvore de Natal modesta e presentes que significavam mais pelo pensamento por trás deles do que pelo seu valor material, algo novo estava nascendo. Não era um felizes para sempre, instantâneo como nos filmes que Anne mencionara. Era o começo de uma jornada com suas próprias complexidades e desafios pela frente. Mas enquanto observava Thales se ajoelhar no tapete ao lado de Anne para montar o trenzinho, enquanto sentia o calor de seu sorriso cada vez que seus olhares se encontravam, Gabriela permitiu-se acreditar, porque talvez, apenas talvez, os milagres de Natal realmente acontecessem. Não com renas voadoras ou trenós mágicos, mas na forma de encontros inesperados em praças cobertas de neve. Na forma de uma criança que pede a um estranho para ser seu pai por uma noite. Na forma de dois corações solitários que, contra todas as probabilidades, encontram um ao outro exatamente quando mais precisavam. E enquanto o trenzinho começava sua jornada circular pelo tapete da sala, entre os risos de Anne e os comentários animados de Thales, Gabriela soube que, independentemente do que o futuro reservasse, este Natal seria para sempre lembrado como o momento em que sua vida mudou. Não porque um milionário aparecera para salvá-la, mas porque 3 almas solitárias haviam encontrado juntas algo muito mais valioso que dinheiro. Haviam encontrado uma família.